aqui é a Bia do Testando Roteiros e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o assunto que todo mundo quer saber. Quanto custa uma viagem para Disney em 2025 com o dólar beirando R$ 6? Eu fiz os orçamentos aqui e vou mostrar para vocês. A gente vai seguir o mesmo raciocínio que a gente está seguindo aqui nessa série. A gente vai diferenciar Disney World e Disneyland, porque assim vocês conseguem ver qual que é a diferença de valor entre essas viagens. Antes da gente começar, alguns recadinhos rápidos. Lembrem-se que tudo isso aqui é estimativa. Vai depender muito do seu tipo de viagem, vai depender muito dos seus gostos. Hotel, carro, voo, alimentação faz muita diferença no orçamento. Então, eu fiz aqui de um jeito, eu vou explicar para vocês qual foi o raciocínio que eu tive para construir esses valores. E a viagem pode ficar completamente diferente nos valores para vocês. Por isso que é estimativa. Se vocês quiserem que eu faça uma viagem específica para vocês, que eu orço uma viagem específica para vocês, vou me divertir horrores fazendo isso. Pode mandar lá pra gente na DM do Instagram, que a gente com certeza faz. @testandoroteiro, segue a gente lá. Essa viagem aqui eu montei para entre junho e julho, finalzinho de junho, mês 6, comecinho de julho, mês 7. Porque geralmente é o tempo que o pessoal tem para viajar. Porque não quer sair de casa no final do ano, quer passar as festas de final de ano com a família. Então, as famílias geralmente têm esse tempo em junho e julho para viajar. Coincide com o verão de lá, então não vai ser vazio o parque, não existe mais parque vazio, mas vai coincidir com o verão de lá, vai coincidir com muito calor, mas eu acho que é a época que a maioria das pessoas tem curiosidade de saber como é que funciona. E o último aviso é cuidado com agências de viagem. Eu não digo que todas as agências de viagem são ruins, imagina, tem muitas agências de viagem que fazem um ótimo trabalho, inclusive eu vou indicar uma aqui para vocês que eu usei e que eu tenho confiança. E também mais pra frente eu vou dar algumas dicas de como a gente pode evitar alguns, eu não diria golpes, mas como a gente pode evitar de ser também não enganado, mas de cair em algumas pequenas ciladas que podem acontecer. Vamos começar aqui falando sobre como que a gente divide os valores. Eu sempre divido em 4 grandes grupos e em 3 modos de viagem, 3 gastos de viagem. Então eu sempre divido em individual, casal, família, uma família de 4 pessoas e grupo. Dentro de cada grupo eu divido em 3 padrões de viagem: econômico, moderado e ostentação, para a gente ter uma noção de mínimo e máximo. O máximo, na verdade, pode ir muito além disso. O céu é o limite, mas eu sempre faço essas 3 diferenciações também. Bom, eu fiz essa estimativa agora em abril de 2025. Lembrando que a viagem é finalzinho de junho, comecinho de julho. E para Disney World, que fica lá em Orlando, eu estou planejando 5 dias. E nesse aqui que eu estou mostrando é fora dos resorts. Mais para frente a gente vai entender qual que é a diferença entre valor fora e valor dentro dos resorts. Bom, vamos começar com o solo. E eu vou falar só do solo, porque senão vai ficar muito grande. A gente sempre tem que manter em mente, solo vai ser um pouco mais caro, porque a pessoa que vai viajar sozinha, ela vai pagar o hotel sozinha. A viagem em casal, eu tô deixando o valor total da viagem, porque a solo você já tem, então é só duplicar por 2 no casal. Na família, o custo total das 4 pessoas já tá ali. E no grupo fica um pouco diferente, porque o grupo vai acontecer o quê? Vai ser mais ou menos a viagem solo, só que vai ter algumas divisões de valor. Então, por exemplo, essa pessoa que está no grupo, ela não vai pagar o quarto sozinha. Ela vai pagar o quarto dividido por quantas pessoas estiverem no grupo, ou quantas pessoas caberem no quarto. Então, tem essas pequenas diferenças. Começando então, Disney World fora dos resorts, 5 dias em junho, finalzinho de junho, comecinho de julho, no modelo econômico. Ficou 13 mil. Lembrando que isso aqui também tá arredondado, tá? Bom, os grandes gastos que a gente vai ter aqui: voo, e aqui pode diferenciar bastante, porque você pode pegar uma promoção. 3 mil é um valor que dá para pegar acompanhando aí promoções, é um valor que dá para fazer, mas óbvio que tem que ter planejamento, então precisa já ficar de olho nessa passagem com antecedência para conseguir pegar um valor bom. Transporte, aqui eu considerei só Uber entre aeroporto, a sua casa e aeroporto, e depois de volta aeroporto para casa. Vou explicar depois onde estão os outros gastos de transporte.
Ingressos para 5 dias, o mais básico possível. Sem Park Hopper, isso a gente vai explicar. Se você não sabe o que é Park Hopper, a gente vai explicar nos outros vídeos lá na frente. É só entender que é o ingresso básico, que é o ingresso que você vai comprar e você vai conseguir entrar no parque e aproveitar aquele parque o dia inteiro. É isso. E só aquele parque o dia inteiro. Esse é o valor para 5 dias. Presentes, qualquer presente na Disney, qualquer coisinha que você vai comprar na Disney, a não ser que seja um chaveirinho ou alguma coisa menor, mas se for comprar um boné, se for comprar uma pelúcia pequena, se for comprar essas coisas mais presente mesmo e consistentes, não fica menos do que $40. Então eu coloquei aqui 4 vezes 6, 240, mais ou menos 210 se você pegar um brinquedinho, um presente um pouquinho menor. O hotel aqui, eu coloquei ele perto da Disney World. Já vou colocar o nome dele aqui. É um hotel econômico. Não é o pior hotel. Eu nunca faço essas estimativas com o hotel mais barato. Por quê? A gente escuta várias histórias. Já aconteceu com gente que eu conheço de pegar o hotel mais barato e gente entrar no quarto, roubar uma coisa ou outra. Então não é legal. Eu sempre vejo um que está bem avaliado. Bem avaliado no Google, bem avaliado no Booking, bem avaliado no TripAdvisor, é sempre o cuidado que eu tomo. Ficou esse valor aqui. Carro, estacionamento e gasolina, eu não orcei porque eu tô imaginando aqui que essa pessoa econômica que tá viajando sozinha, ela não vai alugar um carro. Uber, aí sim, a distância entre hotel que a pessoa vai ficar, parques e de volta todos os dias. A alimentação aqui, a mais básica possível, levada do mercado. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem qual que foi o carrinho que eu montei para chegar nesse valor. Dá para fazer para 5 dias, se a pessoa não tiver nenhuma vontade de comer coisas que ela for ver nos parques. Tá? Lembrando que essa daqui é a viagem econômica, então eu fiz o mais econômico possível na alimentação. O seguro viagem, que é essencial para quem vai viajar para os Estados Unidos, qualquer coisa, a gente sempre torce para que não aconteça, mas qualquer coisa que aconteça de saúde, não vale a pena pagar do bolso. Nos Estados Unidos é caríssimo, a saúde lá é caríssima, então precisa ir com seguro viagem. E o chip, que ninguém vai ficar sem dados hoje em dia, então o chip para 5 dias está mais ou menos nesse valor. Bom, esse foi o econômico. Vamos para o moderado. Ficou 6 mil mais caro. Manteve voo, transporte, os ingressos eu coloquei um pouco mais caro porque eu tô contando aqui que aqui vai ter, talvez, em algum dia, em algum parque mais movimentado, uma Lightning Lane, por exemplo. Se você quer saber o que é uma Lightning Lane, a gente vai falar lá na frente, em outros vídeos. O hotel aqui um pouco mais caro do que o do econômico, mas também nada absurdo. Aqui eu já tô contando que essa pessoa vai querer um carro. Então, se ela for pegar o carro do hotel dela para ir pros parques, ela vai ter que estacionar. Estacionamento fica em torno de 30, 35 o dia nesses parques. Então ficou aqui o valor de estacionamento. Gasolina, eu fiz também já com os valores de Orlando. Uber, essa pessoa provavelmente não vai gastar com Uber. A alimentação aqui já fica um pouco maior, porque aqui eu incluí já a alimentação dentro da Disney. E também a alimentação aqui sem ser naqueles restaurantes que você senta, que você é servido. É naqueles restaurantes estilo fast food, que são os quick service. Seguro e chip, mesma coisa. Quando a gente vai para ostentação, aí o céu é o limite, né? Eu fiz aqui com um bom hotel, um dos melhores hotéis, que é o Four Seasons. E aí o voo eu coloquei na business, só que a gente sabe que ninguém paga isso de quem viaja de business geralmente não paga isso aqui, né? Já tem algum plano de algum cartão ou tem milhas, enfim. Mas eu deixei aqui para vocês saberem quanto que fica pagando do bolso 100% um voo de business. Transporte, eu já tô contando que essa pessoa vai pegar um Uber Black ou alguma coisa um pouco mais, ou até um transporte daqueles que de agência que você aluga. Os ingressos aqui sim, tem Park Hopper,
tem Lightning Lane para todos os dias, então fica bem mais caro. Nos presentes, aqui eu orcei 4 presentes, desses que eu falei que são próximos de $40. Boné, tiarinha da Mini, aquelas orelhinhas da Mini, que são geralmente os mais clássicos. Então aqui a pessoa vai provavelmente comprar uns 4 desses para levar de volta. O hotel, como eu falei, é o Four Seasons. O carro, eu peguei um carro também da categoria luxo. A estacionamento, gasolina e Uber fica igual ao dos outros. A alimentação, também já coloquei aqui. Mais restaurantes em que você senta e você é servido, que são os table service. Não coloquei todas as refeições nesses restaurantes, porque isso consome muito tempo do seu dia no parque. Acho que ninguém quer fazer isso. Seguro e chip continuou o mesmo. Bom, isso foi fora dos resorts, né? Quando a gente vê os valores dentro dos resorts, mesma coisa, 5 dias, finalzinho de junho, comecinho de julho, a gente vê que tem uma diferença. Mas se você for contar todos os benefícios que você tem ficando dentro do resort, na minha opinião, acaba se pagando, porque a diferença às vezes é 3 mil, 2 mil reais, mas acaba se pagando. Pensem no seguinte, isso vai variar de pessoa para pessoa, obviamente, o que a pessoa entende como conforto, ou o que a pessoa entende como valor que ela recebe nesses benefícios que tem de ser um hóspede dos hotéis da Disney. Eu acho que vale super a pena, porque só de você não ter que ter o estresse de alugar um carro, de dirigir em um lugar que você não conhece, tudo bem que é super tranquilo dirigir lá, mas só de não ter isso, de entrar realmente no modo férias e não precisar nem se preocupar com dirigir por aí, já é uma coisa sensacional. Eu acho que só isso já vale. Mas tem outros benefícios, como você pode entrar meia hora mais cedo nos parques e as pessoas falam, putz, mas só meia hora? Na Disney é só meia hora, na Universal é 1 hora. Mas essa meia hora, dentro da Disney World, em um período de férias escolares lá também, faz toda a diferença, porque você pode fazer uma estratégia em que você vai economizar 4, às vezes, horas do seu dia, 2 horas do seu dia, depende muito da sua estratégia. A gente vai falar de estratégia em outros vídeos também. Então, mesma coisa, esses são os valores de todos os grupos. Eu deixo sempre esses valores lá, se vocês quiserem ver com calma. No Instagram, segue a gente de novo, @testandoroteiros. Lá eu sempre deixo esses materiais. Vamos então quebrar esses valores um por um da viagem individual. Dentro dos resorts, hein, lembrando. Então ficou 14.500. Lá na individual tinha ficado 13, não era isso? Tinha ficado 13. Olha só, R$1.000 aqui, 1.500 a mais, para ter toda essa facilidade. Voo fica a mesma coisa, transporte a mesma coisa, Uber entre casa e aeroporto. Ingressos a mesma coisa, porque aqui a gente está falando do solo econômico, então os ingressos vão ser aqueles mais básicos. Presentes a mesma coisa. Um hotel fica um pouco mais caro, mas é aquilo que eu falei, a gente não vai gastar com transporte. Alimentação, eu já coloquei aqui um pouco mais caro, porque eu entendo que essa pessoa dentro do resort, ela não vai querer ficar saindo para ir no restaurante, para ir no mercado, para comprar coisas no mercado. Ela vai fazer tudo isso dentro da Disney. Porque senão você vai acabar gastando de Uber, né? Então não faz sentido. Seguro e chip. Mas vejam só, mesmo com o hotel mais caro, mesmo com a alimentação um pouco mais cara, a viagem ainda está muito próxima daquela viagem de quem fica fora do hotel, porque você gasta com Uber, você gasta com transporte fora do hotel, o transporte lá é caro. Então, curioso, e é interessante a gente ver que dá sim para ficar dentro dos hotéis da Disney se a gente vai fazer uma viagem já considerando que a gente já está indo para um lugar mais caro, que é Orlando e todo os Estados Unidos com o dólar no valor que está, né? Disneyland, então, é bem diferente. Eu fiz aqui uma estimativa de 2 dias, porque os parques são bem menores e dá para fazer cada parque em um dia, são só 2 parques. Dentro e fora do resort, mesmo raciocínio, dentro e fora do resort, os 4 grupos,
os mesmos níveis de investimento. Olha que curioso. Aqui já não vale tanta pena quando a gente começa a comparar os valores de ficar fora e ficar dentro. Aqui não vale tanto a pena ficar dentro dos resorts. Não é nem resorts, né? Porque aqui é muito menor, então dentro do complexo. Porque a diferença de tamanho e também de distância entre as coisas não é tão grande quanto é em Orlando. Em Orlando é muito mais problemática essa coisa do transporte, porque é tudo muito distante. Aqui é muito menorzinho e é tudo muito perto. No hotel aqui, no caso fora do resort, eu coloquei o hotel que dá para até andar a pé até o parque. É óbvio que no final do dia, depois de andar o dia inteiro, ninguém quer andar a pé uns 15, 20 minutos até o hotel, mas dá para fazer, né? Se pela distância dá para fazer. Então é bem diferente. Quando a gente fala de Califórnia, a gente fala de um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Os impostos deles são 7,25%, enquanto lá em Orlando é 6,10%, 6,25%, se eu não me engano. Depois eu confirmo aqui, deixei em algum lugar. Mas Califórnia como um todo é um estado mais caro. Dá para ver aqui a diferença, que são só 2 dias e ainda assim os valores estão próximos ali de Orlando. Então, aqui já não é um lugar que eu ache que vale a pena ficar dentro dos resorts. Mas isso tudo, de novo, vai depender do seu tipo de viagem. Bom, é isso por agora. Se você quiser ver mais desses vídeos, a gente vai fazer uma série completa. Segue a gente lá no @tecendo-roteiros, que é onde no Instagram, que é onde a gente deixa todas essas informações. E a gente se vê por aí.